Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler o tema da campanha, que é o livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Os irmãos que estão acompanhando a campanha, nós estamos na sexta noite. Já se passaram por aqui 5 amigos, irmãos, que ministraram várias peças da ferramenta, da armadura que Deus diz para nós tomar em nossas mãos. Capítulo 6 de Efésios, nós vamos ler o 10, o 11 e o 12, o 13 e depois o 17. O 10 de 6 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E agora o versículo 17, que vai falar sobre a armadura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estava falando para o pastor Cício, ele escolheu logo a sexta noite para vir no culto. Que legal, né? Logo a sexta, quinta-feira para vir no culto. Mas é uma bênção de Deus, uma honra poder falar aqui com o nosso pastor presidente. Quero tentar ser bem rápido, isso tem bastante assunto, né? Não sei se os irmãos perceberam, todas as quintas-feiras, os pregadores aqui, volta e meia falavam da palavra, volta e meia falavam da espada, porque nós não conseguimos falar qualquer coisa de Cristo se não usarmos a palavra. E eu me alegro, Márcio, por ter tido a oportunidade de falar da palavra. Nós vemos versículo 10 do capítulo 6, mas antes no capítulo 5, em torno do versículo 22, Paulo ele começa a falar aos Efésios sobre algumas instruções acerca da vida comum no lar. Ele fala o lar do marido e mulher, ele fala sobre filhos e pais. Também Paulo fala sobre servos e senhores. Ele chega depois no versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais. Esse quanto ao mais é como se ele dissesse finalmente, é como se ele dissesse daqui por diante, daqui para frente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O cenário aqui é um cenário de paz, é um cenário de tranquilidade, é um cenário onde a igreja está vivendo algo muito bom, está vivendo um momento onde a família está indo muito bem, onde a igreja não está lutando contra nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de falso ensino. Mas Paulo sabe que o crente precisa estar sóbrio e vigilante a todo momento. E agora Paulo, no versículo 11, ele fala que revestido de toda a armadura de Deus. E nós lemos que no versículo 13, que Paulo repete novamente essa expressão, revestivo de toda a armadura de Deus. E quando nós lemos uma repetição num texto desse, nós entendemos que o autor está querendo dar uma ênfase a esse assunto. E agora eu já começo a pegar a primeira verdade desse texto, que é: tomai toda a armadura de Deus. Não é apenas a espada que eu vou falar hoje, mas é todas as armaduras que os nossos irmãos falaram na exposição aos Efésios, no capítulo 6. Portanto, saiba que toda a armadura é importante. E também ainda no versículo 13, nós lemos o final que de resistir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Nós entendemos que o dia mau vai chegar. Se ele ainda não chegou para a tua vida, ele com certeza vai chegar. A vida cristã ela é assim.
ela é acompanhada de vitória, mas é acompanhada de muitas e muitas lutas, de muitos e muitos choros, de muitas e muitas dificuldades. Então Paulo fala para os crentes de Éfeso: vocês estão indo muito bem agora, mas tome cuidado para não cair na cilada de Satanás. E nós chegamos agora no texto em que vamos falar realmente, versículo 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falando de palavra, nós temos que entender algumas coisas concernentes à palavra do Senhor. Essa Bíblia que você tem em mão hoje, ela não está aí por acaso, ela não veio à tua mão fácil. Ela passou-se por muitos e muitos tempos até chegar na sua mão. E a Bíblia, no decorrer da história, ela passou mais ou menos 1.600 anos, 16 séculos, para ser escrita e traduzida, e para ser juntados todos os manuscritos bíblicos, permanecidos por Deus e inspirados, e todos estão no cânon sagrado. Então nós estamos com a Bíblia na mão, não é de qualquer maneira. Mas eu falo isso porque o termo palavra, ele no original, que é o grego usado nessa palavra, ele quer dizer que é rema. E o termo rema, ele quer dizer algo muito interessante, que eu posso afirmar que é a palavra de Deus. O termo rema, ele diz para mim que é uma declaração de alguém, nesta feita Cristo, essa declaração feita em palavra. Então, a Bíblia que você tem em suas mãos é a declaração do próprio Deus colocada em palavra. Então, é muito importante esse livro que você tem na mão, é muito sagrado esse livro que você tem na mão, ele é a palavra de Deus. Mas a Bíblia enfrenta, e a igreja enfrenta muitos e muitos problemas, a igreja enfrenta muitos e muitos obstáculos para chegar até nos dias de hoje, porém continua enfrentando. Os obstáculos que eu me refiro é obstáculos de heresias tentando entrar dentro da igreja. A igreja, ela começou-se em Atos 2, lá em Jerusalém, pelos apóstolos, e os apóstolos, movimentados pela perseguição da igreja por Nero, a igreja começa a se expandir e a ir para muitos lugares, muitas nações, muitas cidades, só porque em todo momento a igreja enfrentava problemas, em todo momento a igreja enfrentava falsos mestres que se levantavam para falar contra a palavra de Deus. E existia uma tradução inglesa que ela dizia que a palavra, a Bíblia era a palavra que vinha de Deus. Há uma pequena diferença, mas visto que estamos estudando a palavra, temos que aprender essas diferenças. Quando nós declaramos que a Bíblia é a palavra que vem de Deus, nós deixamos aberto espaço para achismos, misticismos, coisas que podem nos falar de acordo com a situação em que estamos vivendo. Logo, se eu estou triste, alguém pode falar qualquer coisa dizendo que é a palavra de Deus, mesmo não estando na palavra de Deus, e eu vou me alegrar e pegar essa palavra para mim. Mas quando eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra que vem de Deus, eu encontro as respostas para minhas dúvidas na Bíblia. Por isso, eu e você nesta noite temos que pegar a espada do Espírito, que não é nossa, mas que é do Espírito, e pegar essa espada com nossa mão forte, empunhar a espada e assim enfrentar as heresias e os problemas que com certeza estão vindo e virão cada vez mais. Éfeso, quando Paulo escreve, era um cenário, como eu falei para os irmãos, falando de igreja, muito bom. Era um cenário religioso que não se tratava de nenhuma heresia. Paulo fundou a igreja de Éfeso, juntamente com os irmãos que andavam com ele, na sua segunda viagem missionária, por volta de 53 depois de Cristo. E Paulo escreve aos Éfesos, na sua terceira viagem missionária, quando ele sai de Éfeso e vai preso, só porque Paulo ficou 3 anos em Éfeso.
Paulo ficou 3 anos nessa cidade. Paulo sabia bem o que acontecia lá. Paulo sabia o problema que a igreja haveria de enfrentar. E Paulo escreve, depois que nós lemos aqui, depois de um cenário de Paulo falando da descrição de instruções da família, instruções aos servos, Paulo agora começa a tratar de um cenário não mais de paz, mas um cenário de guerra. E é isso que a palavra pode ser usada também no cenário de guerra, não só no sentido ofensivo. E isso se distingue uma grande diferença na palavra, que ela pode ser usada tanto na defesa quanto no ataque. Mas Paulo sabia o que acontecia em Éfeso. Paulo tinha certeza que a igreja não continuaria daquela maneira que estava indo. Com certeza iria levantar falsos mestres contra a igreja. Éfeso era conhecida como a capital, onde existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma dessas 7 maravilhas era um templo criado à deusa Diana, conhecida assim pelos romanos, e Ártemis, conhecida assim pelos gregos. Éfeso era uma cidade, falando de economicamente, muito forte. Era uma cidade muito bem estruturada. E hoje, se você for olhar para como está a cidade de Éfeso, na atual Turquia, oeste da Turquia, você consegue entender e ver que a Bíblia, ela se confirma não só pela nossa mudança de vida e prática, mas também se confirma no decorrer da história. E é verdade que existiu esse templo a essa deusa Diana, ou deusa Ártemis, conhecida assim porque era a deusa da fertilidade. E os éfesos, eles tinham um grande problema, porque eles prestavam um culto, que nós chamamos de, existiam os prostitutos cultuais, pessoas que entravam nesses templos e tinham relações sexuais ilícitas dentro dos próprios templos. E Paulo sabia que em algum momento, a igreja seria atacada por algum falso mestre ou por algum falso ensino. Agora Paulo escreve, em 63 depois de Cristo, uma carta aos irmãos de Éfeso, dizendo para eles que revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque o dia mau vai chegar. Quando eu encontro na Bíblia, amados, o significado de estar junto de Cristo, quando eu encontro na Bíblia as respostas para mim, eu posso ter certeza de que o inimigo pode tentar com seus dardos e flechas me destruir, mas não vai conseguir. O importante dessa palavra, o importante nós entendemos a Bíblia, o seu propósito da Bíblia, é saber que a mensagem é simples. A mensagem da Bíblia, irmãos, quem sabe você não é um leitor diário da Bíblia, mas eu te digo, para ser um leitor diário da Bíblia, a Bíblia ela trata de um simples tema. Ela trata da salvação do homem pela fé em Cristo. Só porque a Bíblia encontra, no decorrer da história, muitos problemas. Antes da igreja, antes do evangelho chegar à Europa, o evangelho passa pela Grécia. Só porque a Grécia é conhecida como uma forte capital filosófica, de tradição filosófica. E nós vemos que a filosofia sempre quis falar, a filosofia sempre quis tentar explicar Deus, porque o homem sempre quis, em todos os tempos, saber o motivo de estar na terra. É natural ao homem, desde os primórdios, saber o porquê, querer buscar a solução, querer buscar respostas para si. Só porque essas respostas para si não podem ser encontradas em qualquer lugar. É verdade que Deus se manifesta na natureza, através da criação, sim. É verdade que Deus se revela na consciência do homem, também se revela. Mas só porque, para Deus revelar o propósito dele para com a humanidade, teria que vir do céu
para a terra e não da própria terra. A filosofia vai me dizer que eu posso encontrar a solução e as respostas na razão. A filosofia vai dizer que eu posso encontrar as respostas na meditação, no meu próprio conhecimento. Mas eu entendo que a única resposta que eu encontro para mim é nas Escrituras. Mas Leandro, nenhum filósofo disse isso. Grande filósofo, nome Hegel. Ele estava no leito de morte. E quando ele estava no leito de morte, ele disse, leia para mim apenas as Escrituras. Porque nas Escrituras eu encontrei o que a razão não podia explicar. Nas Escrituras eu encontrei aquilo que o homem, que o conhecimento humano não podia dar. E as Escrituras deu para ele a paz que ele não sentia. De maneira que ele disse, se eu não morrer, se a minha vida for prolongada, eu quero apenas ler as Escrituras. Eu quero apenas meditar nas Escrituras, porque nela eu encontrei a solução, a paz que eu não tinha. Mas o exemplo que eu preciso falar é o exemplo de Cristo, usando a espada, usando a rema. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Satanás chega e diz para ele, sabendo que ele está com fome, Jesus, transforma essa pedra em pão e come. Jesus usa Deuteronômio 8:3 e diz, não, a palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Cristo usa a palavra, não usou a palavra que veio de Deus, mas usou a palavra de Deus, porque era um conhecedor exímio da palavra de Deus. Agora Satanás, não contente, ele leva Jesus ao pináculo do templo e disse, joga daqui para baixo, porque aos seus anjos dará ordem para te guardarem. E ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás ainda não contente, leva ele para o lugar alto e diz, eu te dou tudo isso, todos os reinos da terra, se prostrardes me adorar. Ele diz, não, eu posso adorar somente a Deus. Amados, a palavra de Deus que você tem aqui é as Escrituras, é a palavra que Deus nos deu para usar em todos os momentos da nossa vida. É a palavra que o Senhor nos deu para nós enfrentarmos o problema, mas sabendo que existe a solução nas Escrituras. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que o dia mau viria sobre a igreja de Éfeso, e ele escreve a carta aos Efésios, e os Efésios agora conseguem ler a Bíblia, conseguem entender, mas só porque note uma coisa muito interessante, muito curiosa. A igreja de Éfeso era uma igreja muito forte. A igreja de Éfeso conheceu o apóstolo João, nada mais que o apóstolo João, aquele que foi para a ilha de Patmos. A igreja de Éfeso conheceu Priscila e Áquila. A igreja de Éfeso conheceu o conhecido Apolo, que era poderoso nas Escrituras, onde Atos vai dizer isso. E ainda assim Paulo escreve, falando para ele, tome cuidado, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando uma brecha para nos destruir. E quando eu falo em derredor, eu sei que os irmãos pensam uma coisa que é aprendido de certa forma errada. Nós lemos a palavra derredor e nós pensamos uma coisa, um conceito diferente. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8, quem tiver a Bíblia para me acompanhar. Aproveitando que estamos falando da palavra, vamos ver a palavra, né? Capítulo 5 e versículo 8 diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha que interessante com o que nós acabamos de ler. Paulo, quando escreveu aos irmãos de Éfeso, ele deixou de lado uma armadura. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas ele deixou de lado a lança. E ele usa a espada romana. Todos os amigos que me antecederam falaram sobre a armadura romana. E não é difícil de nós, nos tempos hoje, entender como era uma armadura romana, devido à nossa cultura, devido aos filmes que nós assistimos. Então nós sabemos perfeitamente o que é uma espada.
Mas por que Paulo deixa a lança, que era grande, e usa a espada, que era pequena? A espada romana tinha aproximadamente 50, 60 centímetros. E Paulo, ele escreve isso, não foi à toa que Paulo fala sobre essa lança. Paulo usa a lança, essa espada pequena, dizendo que a nossa luta, ela não é de longe contra Satanás, contra os principados e potestades, ela é uma luta próxima, ela é uma luta corpo a corpo. E daí eu vou para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo anda ao nosso derredor, mas a palavra derredor, o sentido original dessa palavra, no termo original que foi escrito, não quer dizer, si mesmo, não quer dizer que Satanás anda atrás dos anjos que estão ao nosso redor. Sabe o que aquela palavra quer dizer? Que ele anda ao nosso redor. E se você for olhar para o dicionário Aurélio, se alguém quiser olhar, vai dizer que o significado é em volta de, ao redor de. Não quer dizer que é atrás dos anjos que Satanás anda, não. Ele anda ao nosso lado, ao nosso redor mesmo. E Paulo usa a espada romana, que tem 60 centímetros, para dizer que a nossa luta, ela é perto, ela é corpo a corpo. Mas Leandro, tu está dizendo isso. Leia a Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, que já vai tratar como o diabo anda ao nosso redor, tentando nos tragar. Portanto, irmão, eu estou desprotegido? Não. O Espírito Santo que habita em mim e em ti te protege. E agora nós entendemos que Paulo usa esse texto para dizer que Satanás, ele está caminhando ao nosso redor, não pode nos tocar, porque o Espírito Santo não nos deixa, mas nós temos que vigiar. E se houvesse anjos ao nosso redor, para que eu vou vigiar? Porque tem anjo, estou tranquilo. Não está tranquilo. Satanás está ali pertinho, vigia, tome a espada, leia a Bíblia, porque as falsas heresias, as coisas que são erradas e não estão aqui, podem nos atingir, e você pode cair. Eu já parto para a conclusão. Alguém na história, não só os apóstolos, não só os pais da igreja, mas alguém na história usa a palavra assim como Cristo usou. Esse alguém que usou a palavra é uma pessoa muito importante, e eu quero ser bem explicativo para os irmãos entenderem, que a minha esposa fala que às vezes eu falo coisas que os irmãos não entendem, ficam assim, mas nós estamos aqui porque em 1517, século XVI, existiu a reforma protestante, como nós sabemos, e a igreja romana, através do monge Augustino, monge Martinho Lutero, ele se sentia um tanto quanto desesperado, estando na igreja romana, sendo monge, mas ele sentia-se nas mãos de Satanás, ele sentia-se com medo, ele sentia-se que a qualquer momento podia morrer e ir para um lugar ruim, para o inferno. Mas Martinho Lutero, ele, ao ler a Bíblia, lá em Romanos, olhem comigo por gentileza, no capítulo 1 de Romanos, Martinho Lutero encontra o sentido de justiça, mas ele não encontra o sentido de justiça porque ele estava lendo filosofia, porque estava conhecendo a natureza, porque estava meditando, não. Ele descobre o sentido de justiça porque ele pega Romanos, e ele lê Romanos, e quando Paulo chega no capítulo 1, e no versículo 17 de Romanos, usando, olhe bem a palavra de Deus, Paulo descobre o sentido de justiça, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O monge Agostino descobre que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ele descobre que ele pode descansar. Ele descobre que ele não precisa mais continuar numa vida de
luta, de jejum, de oração, de todo momento está tentando se autoflagelar para ser aceito por Cristo, ele olha para as Escrituras e ele vê que é por fé. A única maneira de alguém se chegar a Cristo é através da fé. E o monge Agostinho agora começa a discutir e a falar contra todas as autoridades romanas, religiosas, e começa a expor as Escrituras, e começa a falar o que Romanos, e começa a falar sobre o plano da salvação, e começa a explicar para eles que não precisa de dinheiro para comprar o céu, não é pelas coisas que eu vou fazer que eu vou herdar o céu. A Bíblia me fala que é através do que Cristo fez, é através da fé que Cristo me deu que eu posso encontrar paz, encontrar tranquilidade, encontrar descanso para minha alma. Assim como aquele filósofo disse que a razão não me deu felicidade, a razão não me deu descanso, mas as Escrituras me deram descanso, as Escrituras me deram aquilo que eu procurava. E a Bíblia não é só comprovada pela ciência, pela arqueologia, embora exista muitas comprovações da Bíblia, mas a Bíblia é provada pela vida prática dos cristãos. Quantos de nós aqui fomos mudados pela leitura da palavra? Quantos de nós aqui fomos mudados depois de uma pregação, de uma exposição da palavra? E é isso que a palavra faz. O louvor é bonito, tem seu valor, mas é a palavra que muda, é a palavra que entra no teu coração, é a palavra que te mostra o que você precisa, é a palavra de Deus que entra aonde ninguém pode entrar, nem onde a ciência explica, e ela nos mostra que Cristo tem um plano para nós. Você não veio ao mundo à toa, você não veio ao mundo de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que você está aqui. O Criador olhou para ti e fez um plano de salvação, e agora o justo viverá pela fé. Portanto, se coloque de pé. Você que entrou aqui nesta noite, que quem sabe não conhecia o sentido da justiça, quem sabe ainda não tinha entendido que Deus tem um plano para salvar o homem. A Bíblia toda vai falar de um Deus que tem um plano para salvar o homem. O Antigo Testamento revela e aponta para o Novo, um Cristo que haveria de vir para salvar todos os homens. E agora, quando você ouve a palavra de Deus, a espada do Espírito que entra no teu coração e que corta o teu coração e te convence do pecado, a palavra de Deus pode transformar a minha e a tua vida, para que nessa noite nós venhamos sair daqui revestidos de toda a armadura de Deus. Amém. Posso orar? Alguém quer vir na frente para essa oração? Os irmãos já vieram até a frente, mas se alguém quiser vir para esta oração, quem sabe alguém quer entender o sentido da justiça e quer levar esse Jesus para casa, esse é o momento onde a palavra do Senhor entra e corta o teu coração e te mostra que existe sim um céu, existe esperança para ti. Oramos então. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque Tu te revela para nós através das Escrituras. Obrigado porque Tu te revela para nós, meu Deus, através dos textos sagrados. Obrigado, Senhor, porque a razão não pode explicar, a filosofia, a ciência não pode explicar, mas Tu podes, Pai, explicar a razão humana. Obrigado, meu Deus, pelo Teu grande e magnífico sacrifício
Sacrifício esse que agora eu posso confiar e esperar na vida eterna. Essa vida que pode vir somente através do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor.